Agora, depois eu descobri que existe uma pessoa, não sei se eu acho que é um casal, que é responsável por essa área. Epa, aí até falei com a Cristina. Eu falei, Cristina, tá acontecendo isso. Ela, Deus. Eu falei, e agora? Eu vou pensar em fazer o quê? Aí o que aconteceu? No final de semana passada, foi... Ai, meu Deus, como é que faz quando o pessoal se agrupa no carnaval? retiro. Foi um retiro. Na prática é passeio, mas teoricamente é retiro. Poxa, pastor, mas foi retiro mesmo. Foi? Ah, então benção, glória a Deus. Foi muito bom. Glória a Deus. Não, a questão... entendi. Oração, tenta de oração. Teve oração. Oração, tudinho. Aí, por um acaso, eu conversei com a menina que é... Vocês estão tudo felizes, né? Porque ninguém trouxe nada, ela tá falando, né? Eu tô vendo. Continua, vocês estão gostando, Deixa eu só Não precisa não, olha lá, olha, tá tudo feliz lá atrás, olha lá. Olha como é que as coisas vão se encaixando. É, como as coisas vão se encaixando. Então, aí eu conversei com a menina que é responsável por essa área. Uhum. Aí eu falei para ela que eu estava pensando em fazer um projeto que ia entrar na área dela. Aí eu perguntei se tinha algum problema. Aí ela falou para mim, não, Deise, não tem problema nenhum. Seja lá o que você quiser, pode contar comigo. Aí você botou na minha conta que você estava a partir de um trabalho, seminário. Beleza, glória a Deus, menos mal. Seminário, Isso. mas que eu ia fazer um trabalho, desenvolver um projeto, amando o professor pastor do seminário. Expliquei tudo ela direitinho. Professor, pastor. Pastor, mestre. É isso, e acabou agora. E aí? Tá indo bem? Não, legal, gostei. Eu pensei nessa ideia porque eu percebo que tem gente que para de ir à igreja. Agora, por exemplo, quando a gente fala do projeto político-pedagógico, é claro que não tem como a gente resolver isso tudo aqui. Mas já que você tem uma igreja que tem bastante professores, de tentar marcar um dia professores, né, para tentar pensar o seguinte, gente, vamos pensar, né, o ministério da nossa igreja através de um projeto político-pedagógico. Porque imagina, eu sou apenas pastor, eu não sou professor, não fiz pedagogia. Aí imagina, tem um grupo de professores na igreja, aí conhecem a realidade da igreja. Você fala do seu pastor de consultar você e pedir sua ajuda, a gente percebe que assim, pelo que você falou, que ele não impede vocês de trabalhar. Não. Entendeu? Então, assim, pelo contrário, parece que ele fica feliz de saber que tem alguém querendo fazer alguma coisa, né? Eu acho que quem não fica feliz, mas aí o que acontece? Em relação a uma situação dessa, de repente verificar o seguinte, que tal a gente sentar, né, ter a pesquisa, fazer um levantamento congregacional e a partir daí um projeto pedagógico para toda a igreja, ou seja, o que a gente pode fazer com os frequentadores, o que a gente pode fazer com a escola bíblica, o que a gente pode fazer com os jovens e assim por diante, porque aquele caso, já que tem bastante gente no domingo à noite, o que é normal na maioria das nossas igrejas, e menos gente de manhã e menos gente na quarta, o que a gente pode fazer além de reclamar, né? Porque assim, a tendência do pessoal é dizer que é o sermão do pastor, que é não sei o que, não sei o que lá, mas assim, o que a gente pode fazer, né, para que a gente tenha um clima melhor, de modo que assim, quer ver uma coisa interessante? As pessoas não vão no meio de semana por causa do trabalho. Bem, vocês trabalham e vocês vêm para cá. Vocês chegam aqui mais cedo do que o horário do culto na maioria das igrejas e vocês vão embora mais tarde do que o horário do culto na maioria das igrejas. Então observa bem, se isso acontece com vocês é porque é possível isso acontecer com os membros da igreja. Até porque os membros da igreja que frequentam faculdade, eles vão chegar à faculdade antes das 8 da noite e vão sair da faculdade depois das 9 da noite. Por que quando é igreja não dá para chegar 8 e tem que sair 9 em ponto? Então a gente percebe que tem uma questão de mentalidade aí. Tem alguma coisa no culto que não tem no jogo de futebol.
tem alguma coisa no culto que não tem no namoro, porque imagina, né, o casalzinho está namorando e o trato é ir embora 9 horas em ponto. Duvido que eles vão ficar contentes com isso, mas o culto tem que ser 9 horas, entende? Aí vamos pegar a questão, né, do horário para pegar, a mesma coisa. Se eu posso pegar, dependendo da faculdade, 6h30, 7 horas, 7h15, 7h30 na faculdade, por que eu não posso estar 8 horas no culto? Então, a questão da gente investigar o que a gente pode fazer, né? E quando a gente fala a gente, é todo mundo. E aí onde entra aquela questão do levantamento, da realidade da igreja, dessas coisas todinhas, para quê? Para esse trabalho aí ser uma à frente de muitas. Entendeu onde eu quero chegar? E assim, aí percebem a importância do levantamento? No levantamento, a gente tem, 60 idosos e 20 jovens, né? Nessa média. Aí o que acontece? Tendo uma informação mais precisa na secretaria, talvez pudesse haver a confirmação ou até uma surpresa, né? E aí nessa brincadeira, o que acontece? Desses irmãos aqui, né, o que tem na nossa igreja que a gente consegue ter mais idoso frequentando do que jovem? E a gente começar a pensar, e a gente tentar verificar alguma coisa que a gente possa vir a fazer. E quanto a essa questão, né, disso que nasceu no seu coração, eu fico até feliz, que é uma outra coisa, né? Por exemplo, se pegar o caminho de novo do levantamento, né? Quantas pessoas aqui na igreja, né, que tem parentes que frequentam aqui, mas não são membros, né? E de repente, por exemplo, todos aqueles irmãos aqui, ou frequentadores, que não são membros da igreja, eu queria bater um papo com vocês, ter um cafezinho com todos vocês lá. E é claro, pede a Deus para nesse dia, né, o seu pastor não está motivado com uma visão de Deus para compartilhar com a igreja, porque senão vai acabar tarde, né, o papo vai dar ruim, e nem chamar o pastor Roberlan para pregar. Tem que ser, não pode ser nesse dia. Aí acontece, chamou o pessoal, terminou o culto, vai lá. Brasileiro sabe como é que é, né? Se você der um colírio de graça, o cara aceita. Tem um cafezinho, né? Tem um biscoito amanteigado, um negócio assim mais ou menos, para quem frequenta tudo tal, beleza? Aí o que acontece? A galera vai lá para a sala. Chegando lá na sala, aí de até verificar ali naquele pessoal de vocês, quem aqui, claro, se no olhômetro você já souber, guarda para você. Mas se no olhômetro você não perceber, olha só, eu estou com uma ideia aqui da gente começar a se reunir com o pessoal que não é membro da igreja, mas quantos aqui que não são membros da igreja e também não são evangélicos ou não são cristãos, né? É melhor não são evangélicos, porque se você não são cristão, alguém que se acha cristão pode se ofender. E aí nessa brincadeira você já tem uma ideia de quem não é membro e não é evangélico, e quem não é membro, mas é evangélico de outra igreja, de outra denominação. A partir dali, você já, se for o caso, cria até um grupo de WhatsApp. Pronto, é o teu pastoreio. São os pequeninos que Jesus falou. Deise, tu me amas, entendeu? E aí nessa brincadeira, você vai interagindo com eles. Pronto, você já é a X9 de Jesus. Chegou no pastor, olha só, que tal bater um papo com fulano? Pastor, que tal bater um papo com Beltrano, né? E coisas assim por diante. No lugar da visitação, criar o grupo de WhatsApp? No lugar da visitação? Não. O WhatsApp também. É só porque é o seguinte, no início vai ser novidade, mas depois vem treta, vem postagem de Bolsonaro, aí daqui a pouco vai todo mundo sair. Mas você já sabe que isso acontece. Então o que você faz? O clima, pô, que legal. A irmã na igreja, primeiro que é o seguinte, na maioria das vezes, quantas pessoas se importam com a gente que não é membro da igreja? Eu, por exemplo, percebo claramente a diferença de quando eu vou para pregar e quando eu vou para visitar. Quando eu vou para pregar é um tipo de tratamento que eu recebo. Quando eu vou para visitar, que a pessoa nem sabe quem eu sou, é outro tratamento. E eu fico triste com isso, porque é o seguinte, se é para me pegar no colo quando eu vou pregar,
Era para me pegar no colo também quando eu não fosse pregar. E era para me pegar no colo também quando eu não me conhecesse. Então, nisso que você já trata a pessoa com esse calor humano, você já tem um diferencial num raio de pelo menos uns 10 quilômetros de igreja ao redor da sua. Porque na maioria das vezes a gente não dá atenção. Na maioria das vezes os crentes têm uma igreja para eles. Entendeu? A igreja dos crentes é dos crentes. E até mesmo o pastor, às vezes, quando ele tenta querer mobilizar a igreja do lado de fora, ele vai enfrentar resistência. Então, quando você faz um negócio desse, você já cativou. Já vai ter gente que vai olhar assim: uau, cafezinho, biscoito, grupo de WhatsApp, quer saber como eu estou? Você sabe que lá na frente vai ter treta. Bolsonaro, Pablo Vittar, Jean Willis, você já sabe que vai ter um negócio desse. Mas daqui até lá, você já salvou o nome de todo mundo. Depois você faz uma lista de transmissão para eles. Você, por exemplo, já pode se aproximar um pouco mais. Nessa brincadeira eu ia falar sobre cuidado com o sexo oposto, mas hoje em dia tem que ter cuidado com todo tipo de sexo, né? Então, porque eu ia falar assim, né? Porque assim, o pastor Márcio Valadão da Lagoinha, ele até fala assim: agora é a hora do abraço. Homem abraça homem, mulher abraça mulher. Eu, com meu coração maldoso, eu já não vejo mais assim, entendeu? Para mim, homem abraçar homem, mulher abraçar mulher, é o mesmo risco hoje em dia. Mas aí nesse caso, assim, aquela questão de repente, até para não ter inibição, se tiver algum irmão, fechamento, que abrace a visão, nesse caso assim, de assim: fulano, eu estou criando um grupo, né? Tem como você me ajudar, por exemplo, acompanhando mais de perto os homens? Ou seja, você está acompanhando geral, mas o mais de perto, né? Aí nessa situação, por vários motivos, né? Às vezes o homem entende errado, mas às vezes também a mulher se ciumenta, né? Porque assim, o cara entrou na fila para ser feio 10 vezes, mas a mulher acha que ele é o Giannichini e acha que todas as mulheres da igreja estão de olho nele. Não é, infelizmente, desse, tem que ter esse cuidado mesmo. O cara está todo estragado, gente, mas a mulher acha que ele é um filé. Então, nesse caso, é verdade. Em relação a se os maridos fossem o que as esposas pensam, Jesus. Aí, em relação a esse caso aí, por exemplo, essa abordagem aí já dá uma força. E aí nessa brincadeira, né? Depois só fala pro seu pastor me chamar para ir lá vender meus livros, tá? Porque eu mereço uma ofertinha. Porque aí é correr pro abraço. Porque uma pessoa bem tratada, ela vai falar bem da igreja. Quanto tempo a gente vai demorar a fazer isso? Porque esse negócio parece que é grande, hein? É a vida toda, discipulado é a vida toda Então, deles. só um projeto para entregar. Um projeto, nosso tempo é 2 semanas de Bem, considerando que você trouxe alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu posso mandar um modelo de um projeto que eu fiz, né? Só que o que eu fiz não foi o projeto político-pedagógico. O político-pedagógico você já tem aí, né? Porque foi na tua mão, André, que eu dei para tirar cópia? Ou foi na mão da... né? Então, o que acontece? Nem lembra mais, né? Então... é só você dividir, né, o levantamento, o conceitual e o operacional. Preparou aquilo, semana que vem você já traz e apresenta pra gente. Não é nada rebuscado. Não tem introdução nessas coisas? No levantamento, por exemplo, você já vai dizer o porquê. Ou seja, eu percebi que não sei... Não tem objetivo geral, objetivo específico? Não chega a ser necessariamente. O que eu fiz, ele é muito mais light do que o modelo da convenção. O da convenção é um pouco mais rebuscado. Vocês têm o PDF que a Cristina compartilhou, não tem? Você compartilhou, não compartilhou, Cristina? O PDF da convenção, do projeto político-pedagógico? Encaminhe, se puder, de novo, tá? Ou então, gente, é só vocês irem lá no grupo, clicar na parte onde está mídia, que vai ter um monte de correntinha, vai ter a Black Friday do Julião, mas vai ter também, né? Isso, se você pegar esse modelo aí, você vai ver 3 pontos, é mole. Identificação da realidade. Isso, que você percebeu o modo que as pessoas que não são membros são tratadas.
E detalhe, gente, pessoas não são membros, tá ok? Pessoas são membros. E aí nesse caso, não sei, eu só disse que não é, eu não disse que alguém fala, né? E aí nesse caso, né, sei lá, veio assim, sentindo no meu coração. Aí, o quê? Não, isso daí é outra coisa, eu tirei cópia demais. Era só isso daí é brinde. É brinde do meu curso online, o curso do Juliano. Mas aqui só tem a parte da identificação da realidade. Isso. Não. Tem certeza? Aí depois vem o mundial. Tem certeza? Escrito à mão, tem certeza? Me dá aí, Deise, então, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ou será que... Bem, identificação da realidade. Segundo, conceitual. Conceitual. Isso. E aí vai para o terceiro. Isso. Beleza? O terceiro operacional. Achou agora? Opa, legal. Então, o que acontece? Agora eu entendi. Quando você falou se vai demorar, você falou do projeto. Eu pensei que era o trabalho. O trabalho é para a vida toda, né? E eu fico muito feliz que pelo menos assim, deu uma centelha, nasceu um sonho, nasceu uma visão aí. Glória a Deus por isso, né? Mas aí eu não sei se dá para perceber. A ideia do projeto político-pedagógico é para toda a igreja. Isso que você está pensando é um ministério. Deu para entender? O que é super válido, até porque você não está pastoreando a igreja. Pode ser entendeu? O nascimento de um ministério. Exatamente. E no caso do pastoreio da igreja toda, você pode conversar com o pastor sobre ter uma reunião com os professores da igreja e pedir ajuda deles para preparar um projeto político-pedagógico para a igreja. Uma coisa do tipo, projeto 2025. Uma coisa que a gente pode preparar nesse ano de 2020 para chegar em 2025 atingindo. Onde a gente quer estar em 2025? Entende? É claro que assim, você conhece a sua igreja. Se você percebe que planejar para 2025 vai deixar a gente encostada, então faça um planejamento para 2021. Deu para entender? Aí é sensibilidade sua, aí fica a teu critério. Porque eu estou falando aqui de 2025, mas tem gente que pode entender mal esse negócio e dar uma encostada, aí já era, foi para as cucuias. Entendeu? Vai, Robson, fala aí, qual foi o seu projeto? E aí, sua pesquisa? Essa formação dos irmãos, ela é didática mesmo, é circular, a formação de cada... Ela falou a partir do levantamento que ela fez. Ela, por exemplo, quando ela fez um levantamento de que tem vários professores na igreja, eu deduzo que todos os professores sabem, se eu que sou pastor, sei que existe o projeto político-pedagógico, todos os professores devem saber. E se todos os professores sabem, podem sentar juntos e pensarem com o pastor, conhecendo a visão pastoral, né? Tomara que ninguém puxe cada um para o seu lado, mas caminhe junto na visão pastoral. Mas assim, como é que eu posso dizer? Se a gente pensar num obstáculo imaginário, a gente nem levanta de casa, porque assim, eu posso ser assaltado, meu pneu pode furar, um cachorro pode me morder, então eu nem saio. Então o que acontece? Vamos partir do princípio que todo mundo está fechado pelo bem da igreja. Vamos acreditar que todo mundo quer a glória de Deus. Entende? Glória de Deus que eu falo não é a glória irmã lá não, a glória de Deus mesmo. Entendeu? Senão o marido dela pega vocês. Para entender qual a pergunta? A sua? A formação das perguntas para a gente direcionar o projeto. Desculpa, você quer entender a sua pergunta? A pergunta sobre... tá. Eu quero entender porque eu vou buscar informação. Sim. A formação dos irmãos. Aí eu sei que tem irmãos que como ele aqui, ele é formado na parte de tecnologia, de informação, do Robson Leandro. Tem uns que são, eu sei que tem 3 professores, eu sei que tem 2 enfermeiras, eu sei que tem pedagogos, tem 2 pedagogas, eu sei que tem fisioterapeuta. Então tem um estado de formação. Peraí, você fez um levantamento ou você só no convívio? Entendi, ou seja, então não fez o levantamento, vai. O levantamento eu
professor. Eu sei, tá bom. Não fez, mas conhece a igreja, vai. É a mesma coisa, vai. Sei. Em relação à formação dele. Tá bom. Então eu pego isso, desse projeto, conhecendo esse levantamento que eu fiz, eu vou direcionar, eu vou fazer com que essas informações ajudem no projeto para a igreja. O que acontece é o seguinte, esse levantamento que você fez empiricamente, né? Esse levantamento que você fez aí serve para o planejamento que você vai me entregar. Para o projeto político-pedagógico da igreja, se existem professores, vamos tirar proveito deles. Mas o senhor só está falando só professor, os pedagogos, psicólogos. Bem, o pedagogo e o professor estão ajudando a montar o projeto. Os demais são membros para serem cooptados, é a palavra certa, para serem, de certa forma, convidados para um trabalho que a igreja teria em mente. É como, por exemplo, a gente preparou um negócio. Nossa igreja tem tantos professores, nossa igreja tem tantos militares. Dos militares tem aqueles que têm aptidão para atividade física, nem todos, mas tem aqueles, né? Nem todos. Aí o que acontece? Agora só falta ela dizer assim: quem diz isso? Não, eu senti no meu coração de falar. Aí acontece, por exemplo, aí tem aquele cara que ele vai ser referência para molecada de atividade física. Tem aquele outro que, por exemplo, pode ser uma referência para concurso. Entende? Então o que acontece? Nessa brincadeira, você, quando fez o levantamento, você já tem mais ou menos uma ideia. Isso aí, você preparou para me dar. Isso que vocês prepararam para me dar, depois vocês levem para a reunião com os professores. E, obviamente, como professores, eles vão criticar um monte de coisa. Tanto que vocês fizerem, e vocês têm que ser maduros para isso, quanto que eu ensinei. Eu já estou deixando claro. Por quê? Porque não é bem a minha praia, como também não chega a ser aquela praia de vocês, mas é a deles. Só que é o seguinte, é deles, mas vocês que estão fazendo. Então o que eles vão fazer é ajudar vocês e orientar o voo, porque as asas vocês já criaram. Agora, se vocês falam assim, gente, vamos sentar para fazer, vocês já têm alguma coisa. Aí se alguém falar, porque toda equipe, não é o caso de vocês, né, mas lá em Caxias, toda equipe tem aquele pessoal que fala assim, mas isso não é, mas isso... Tá bom, irmão, eu sei que isso aqui tá tudo errado, mas como é que é o jeito certo? Pode mostrar pra gente? Isso. Massageia. Entendeu? É que nem aquele pessoal que não ajuda na obra e depois bota a mão nas cadeiras. Não, porque eu radiei. Entendeu? Eu não sei o que é radier, miserável, mas eu tô fazendo. Você sabe o que é radier e não tá. Entendeu? Aí nesse caso, por exemplo... Agora vocês estão fazendo esse trabalho. Esse vídeo não compartilha não. Aí, por exemplo, porque eu tenho um jeito soft e tenho um jeito hard de falar. Aí, nesse caso, por exemplo, você faz o seu trabalho e esse seu trabalho serve para me fazer feliz e serve para você ter uma reunião com essa equipe pedagógica. Deu para entender? Aí tem uma outra pergunta que se segue. Sim. O que você tem como prioridade? Aí é o que o senhor falou para 2025? Não, isso daí é a pesquisa que você tinha que me entregar hoje. Eu não fiz. Fernão? Não. Tá bom. Certo. Depois dessa que você falou, eu conheço a igreja, eu já sabia que você não tinha feito. Então, não, eu sei. Né? Por exemplo, um pastor amigo meu, fui pregar na igreja dele, né? E aí uma ovelha dele é meu aluno. Aí, quando o rapaz saiu, ele falou assim: estou pensando em ordenar o fulano e eu estou pensando até em tê-lo como meu substituto aqui na igreja. O que você me diz? Eu falei, meu Deus, o cara está na minha mão e não sabia. Aí nesse caso, eu falei, olha, eu acho ele muito talentoso. O problema é que o talentoso, ele não tem o mesmo esforço do que não tem talento. E aí, o que acontece? O talentoso, geralmente, ele leva uma rasteira da realidade que o não talentoso não leva. Porque o não talentoso, ele está sempre, né? Exatamente. Então, aí nesse caso,
em relação, e depois ele voltou sem nem saber que a gente falou sobre ele, né? E em relação a esse caso, eu não sei se dá para perceber a importância, né, de que qual é a prioridade. Isso daí é pesquisa. E, por exemplo, eu vou tentar aqui, se der tudo certo aqui no meu sinal de internet, vou tentar mandar para Cristina, né, o meu levantamento congregacional, que eu fiz uma série, né? Eu fiz com o pessoal, depois eu fiz com a liderança e até depois elaborar aquele material que eu mostrei para vocês. E aí deixa eu ver aqui. Aí, diante dessa situação, o levantamento é para quê? Quais são as coisas que mais o pessoal podem dizer, né? Então, só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu tentar botar no WhatsApp web para passar logo para Cristina. Por exemplo, algumas perguntas, né, que eu fiz. Deixa eu ver, levantamento congregacional, né? Aí eu fiz um levantamento congregacional com os líderes. Olha o exemplo, né? Levantamento congregacional em 2009. As perguntas que eu coloquei, o que seria prioridade? Eu sugeri algumas coisas, né, porque eu tinha algo em mente. Aí eu botei treinamento em evangelização pessoal, ênfase em oração, melhor ensino bíblico, treinamento de líderes, descoberta dos dons espirituais, fortalecer relacionamentos, aconselhamento, fortalecer a música, mais ênfase em missões, treinamento para famílias, realizações de cultos mais atraentes, mordomia / finanças. Teve também encontro de jovens, ênfase no ministério infantil, esporte e interatividade com terceira idade. O que aconteceu? Eu fiz pesquisa e aí teve respostas que foram casando. Ou seja, eu fiz, o que a igreja precisa? Aí ela coloca, preparar a liderança. Aí a Tânia coloca, lamba aeróbica. Aí o Robson coloca, pré-vestibular. E aí você coloca lamba aeróbica, sem saber que ela colocou, entende? Aí ele coloca pré-vestibular. E nessa brincadeira, quando vai ver, a dela ninguém reforçou, mas a de vocês duas foi reforçada. E aí nessa brincadeira deu um volume. E aí o que aconteceu? Quando eu peguei esse material, treinamento em evangelização pessoal, 32 pessoas. Então, de coisa de umas 180 pessoas mais ou menos, 32 disseram para fazer um trabalho de evangelização pessoal. Então, o ano seguinte praticamente foi, vamos bater na tecla de alcançar pessoas. Entendeu? Aí tinha gente que às vezes, mas primeiro tem que ver os membros e tudo tal. Só que essa pessoa não conseguia perceber que eu não estava assim. Eu acordei e falei assim, vou fazer. Não. Entende? Ou seja, a pessoa achava que era como se fosse uma questão de opinião minha e opinião dela. É natural. Quem não é líder não entende muitas vezes as coisas. Acha que a gente só está ali numa queda de braço. E aí, o que eu estava fazendo? Dando ênfase àquilo que a igreja me disse que queria. Em segundo lugar, ênfase em oração. Então a igreja não tinha reunião de oração às 8 da manhã. Eu coloquei. A igreja toda? E eu faço uso do meu direito constitucional de permanecer calado. E aí nesse caso, a gente fez isso. 3. Melhor ensino bíblico. Então 32 evangelismo, 31 oração, 30 melhor ensino bíblico e 30 treinamentos para líderes. Ou seja, na quarta, né? Aí nessa situação, eu comecei a preparar seminários de liderança. Aí teve aquela situação, aqueles que foram, aqueles que não foram, aqueles que, né,
não iam porque estava trabalhando, aqueles que não iam porque estava lavando o carro e assim por diante. E aí nesse caso, olha onde eu quero chegar. Lembra quando eu falei que nem sempre o que a pessoa diz é o que corresponde? Então, você também tem que ter essa sensibilidade. Às vezes o pessoal diz que quer mais oração, mas se você marcar oração pra caramba, o pessoal não vai. O pessoal fala que a gente tem que cuidar mais dos irmãos. Você bota ela nessa escala, ela não vai. Então isso acontece. Mas, já que ela percebeu como necessidade, beleza, vamos que vamos, né? Então, aí nesse caso, deixa eu pegar aqui. Nesse caso, a gente, por exemplo, pode fazer uma série de coisas com o levantamento, né? Que pode ser desde perguntas direcionadas por você. Você pode botar 3 direcionadas. Por exemplo, digamos o caso do Robson. Ele pode pensar em 3, perguntar ao próprio pastor: pastor, o que você tem em mente de repente para a igreja, que você entende que poderia acontecer? E aí de repente o pastor poderia colocar uma dessa só, ou 2, digamos assim. Aí já são 5 perguntas. E aí nisso ele manda essas 5 perguntas para ver qual é a escala de prioridade, né? Estou dando uma ideia. E aí nessa brincadeira coloque outros, porque talvez alguém não ache que a prioridade do pastor seja prioridade para ela, e não ache que a prioridade dele seja prioridade para ela. Então ela coloca outra prioridade. E nessa brincadeira, ele, quando fizer as pesquisas, vai perceber que vai ter uma interseção. Não a interseção com CESSA ativo de oração, é a interseção de sessão de mercado, né? Com SE cedilha ativo. Então, o que acontece? Vai perceber que entre os irmãos, apesar de diferentes, há uma certa concordância de que isso aqui tem que acontecer. Então, nessa brincadeira, pronto, ele já tem o levantamento. Do levantamento da realidade, vamos para o conceitual. E aí ele vai, me entrega o planejamento para eu rir, ficar feliz. E aí nisso, chega com o pastor dele e fala assim: ô chefe, lembra, meu pai era instrutor de sargento, ele odiava quando alguém chamava ele de chefe. E aí nisso, por exemplo, pastor, tem possibilidade da gente sentar e trocar uma ideia? Tem. Eu fiz esse levantamento aqui por causa do trabalho como professor, pastor, teólogo, apóstolo, profeta. E aí nisso, ele foi pedir isso aqui, eu entreguei para ele, mas queria que você desse uma olhada, vê se tem uma coisa que dá para a gente aproveitar aqui. E até pode botar na minha conta. Ele até sugeriu, já que eu sei, né, sem fazer a pesquisa, já que eu sei, né, que assim, tem pessoas aqui que sacam de pedagogia, então a gente poderia, né, fazer um projeto político-pedagógico para a igreja. Oi? 3 pedagogos, melhor ainda, entende? Embora mesmo tendo os 3 pedagogos, chama os professores também, entende? Não, então, beleza. Assim, a respeito desse assunto, né, eu não sei se deu para perceber. Fez o levantamento, você já tem o conceitual. Tem algo, por exemplo, que a Daisy quer para a igreja dela, não no aspecto macro, mas tem algo que ela quer para a igreja dela. A mesma coisa, eu não sei qual é o seu trabalho na igreja, mas que você quer para a sua igreja. Pode não ser no macro, mas você quer para a igreja. Qual é a vantagem? Vocês estão passando para o pastor de vocês, para ele poder abraçar esse oxigênio, assim, opa, eu vou aproveitar que tem alguém na equipe que está com gás, e trabalhar com gente com gás é a melhor coisa para o líder, né? Porque coisa braba é você ter que arrastar gente. Agora, de novo, lembra, ainda busca apoio, miserável. Lembra, fulano, que o outro pastor tentou fazer aqui e não conseguiu? Né? Nossa igreja é muito difícil, pastor, nossa igreja é muito difícil. Então tá bom, vai para Netflix. Aí nesse caso, então, por exemplo, quando o pastor percebe, opa, tem gente com gás, beleza, bora, já foi, fechou. E aí nisso chama os profissionais da educação para dar essa ferramenta técnica para a igreja. Não quer dizer que tem que ser do jeito deles, só quer dizer que eles conhecem a ferramenta para o negócio. É como, por exemplo, se você tem um administrador na membresia da igreja, não é que você vai fazer tudo que ele está orientando, você pode escutá-lo. Até porque, como ele vai pensar como um administrador, ele vai pensar em lucro, e o seu negócio não é lucro, o seu negócio é gente. Então você vai ter crise com o administrador, não tem como.
Não tem como o pastor não ter crise com o administrador, a não ser que o pastor também seja administrador, que ele vai pensar no balanço, no superávit, nas entradas, na frequência, ele vai pensar nisso tudo, né? Só que às vezes nessa matemática a igreja tem nome de que vive, mas está morta, como disse o Senhor para uma igreja, né? Você está aí rico, mas é pobre, cego e nu. Entende? Então, nem sempre o cabedal, como diz a Bíblia, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Só que não é porque as pessoas que têm conhecimento, elas podem estar ensoberbecidas, que elas não têm algo para contribuir, porque na multidão de conselhos é sabedoria. Tem mais alguém que tem ideia e não fez o que eu pedi, ou tem alguém que fez o que eu pedi? Então o que acontece? Por gentileza, mesmo que seja no chute, no olhômetro, no ouvidômetro, traga o projeto de vocês semana que vem, tá? Que aí o que acontece? A gente vai conversar sobre o projeto, inclusive para a gente verificar inconsistências no projeto um do outro, porque se você quer trabalhar com a sua liderança, você já tem que ter o couro grosso para a crítica aqui mesmo. E ainda bom que aqui ninguém tem nenhum motivo a não ser os dois Robson, né? Porque eles são quase parentes, são da mesma igreja. Eles podem, de repente, um tá com mágoa do outro aí e aproveitar a aula para se vingar. Mas agora a gente aqui, tirando eles dois, a gente não tem motivo, né? Então, nesse caso, assim, de repente, mas fulano, você não acha que isso aqui... Por quê? Porque nessa criticidade, você já vai para o seu pastor preparado para, de repente, ele não curtir muito. Ou de repente seu pastor ficou super animado. Eu lembro que eu tinha feito um trabalho de rede ministerial, né, de Bill Hybels, né, e mostrei para o meu pastor. Ele, Roberto, eu gostei disso. Chamou a igreja toda para se reunir. Ó, a gente vai trabalhar isso aqui. O meu projeto mesmo, que eu conversei com o pastor, ele já estava fazendo agora a direção. Que isso? Caramba, que legal. Tá vendo como é que os pastores ficam felizes? Tá dando para entender? Um planejamento de alugar um balcão para fazer um culto kids, né, das crianças. Só que ficou muito caro, então a igreja toda desistiu. Aí eu conversando com ele pelo telefone, desistiram por quê? Porque a verba fica muito cara. Eu falei assim, mas vamos fazer tudo de graça. Tudo de graça, não. Se tem uma praça aí na frente da igreja, isso. Vamos fazer um culto. Ainda vai chamar a atenção do bairro. Aí eu falei assim, vamos fazer um culto, vamos dar tudo de graça. Tudo de graça não é tudo. É bolo, guaraná, é refrigerante, é cachorro quente, tudo. Quem vai dar? A igreja. Aí eu falei assim, então eu vou marcar agora para 7 de dezembro. Aí, tá vendo como é que é o negócio? Então, não sei se você vai perceber que é o seguinte. Vai ter teatro, vai ter brincadeira. Oi? Eu, por exemplo, li um livro que falava... Todo departamento... Gente, que bênção! Entendeu? Adolescentes, jovens, crianças... Isso, eu ia falar agora. O que acontece? Eu li um livro da CPAD muito legal, chamado Há um Milagre em Sua Casa. E aí, a partir dele, eu preparei uma mensagem que eu preguei na minha igreja, e depois eu fiz um podcastzinho dela, né, de que até quem não tem nada, tem alguma coisa. Às vezes a gente está assim, nossa igreja, e não sei o que lá, ou não vai para frente, ou o pessoal não sei o que, ou não sei o que. Só que às vezes a gente está igual aquela mulher, está endividado, está correndo perigo, e quando Deus chega para a gente e fala assim, cara, o que você tem? Eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Tá dando para entender? Ou seja, você tem alguma coisa. O resto é o quê? Chamar os vizinhos, não sei o que, e tal. Deu para entender? Tá legal, pode deixar. Não, tá tranquilo. Gente, podem ir. Eu vou mandar para Cristina, porque nesse celular aqui eu não tenho contato de vocês, né? Tá no Xing Ling lá.